Mais um podcast Vale em Pauta, de número 61. Aproveita você e se inscreve no canal. Tem muita coisa boa, muita coisa antiga, muita coisa nova, sempre novidade. Toda segunda-feira a gente grava e na quinta-feira o Wildo coloca no ar. Meu lado aqui, William da Ilustrativa, que está fazendo agora um sucesso com a nova publicação dele, né? É isso aí. Uma nova publicação, porque depois vamos falar no final do programa, Falamos. você vai dar uma sobre dinossauros. Já falei. Edição 32. Terminou aqui, você corre lá no Resenha Registrantes, tá bom, pessoal? Resenha número 32. Bom, o nosso convidado hoje, o Wilton está aqui também, tomando conta de tudo, toda a parte técnica, que fica uma maravilha. Nosso convidado hoje também é do meio de comunicação. Já vou adiantando a pessoa valente. Valente e corajoso. Exatamente. Valente e corajoso. Fala sobre a gente, sobre o nosso amigo. Quem veio hoje aqui nos prestigiar, Vitor Fuji Yagyu, tá? Estávamos acabando de falar que ele é muito conhecido como Vitor Yagyu, mas tem um sobrenome diferente aí, né? Na minha época, doutor, falávamos que o cara da época era o tal do MacGyver, né? Então quando você queria reverenciar uma pessoa, você falava, esse aqui é o MacGyver de tal profissão. Esse aqui, da minha geração, podia ser o Jack Chan do audiovisual. Porque é o cara, pra mim, tá? Pra mim, deixar registrado aqui, a maior referência do audiovisual hoje, Vitor Yagyu. Quando a gente fala em Vitor Yagyu, estamos falando de Coop Filmes, da Espontânea e a cereja do bolo, que é a TV Ribeira Plus. Então nós vamos discorrer sobre todos esses temas aí, tá bom? Primeiro, vou passar aqui os patrocinadores e já passo a palavra pro doutor aí, tá? Começar falando da Impacta Consultoria Empresarial e Perícias, tá? Atuando com inteligência em negócios que transformam desafios em resultados. Como que você fala lá com o Marcão? Através do 13 99804 8400. O Instagram dele é o @impacta_consultoria. Também preciso falar do Bora Vale, porque eu vim pra cá do Bora Vale, de Bora Vale, né? Mulher fica com carro, segunda-feira, dia de vir pra 99 FM, é Bora Vale, que é seu app de mobilidade urbana no Vale do Ribeira. Não é só registro, tá bom, pessoal? Em outras cidades também tá ganhando força, crescendo cada vez mais. Única com cashback. Acabei de receber 50 centavos aí pela minha corrida, viu, Vitão? Que da hora. Manda um abraço pro Silas aí, um grande Grande parceiro, abraço né? pra Silas, é isso aí. Motoristas na categoria feminina, de repente sua esposa quer contratar lá uma mulher para levá-la? Ela pode. Tem essa opção. Disponível só para quem faz o cadastro lá como mulher, tá bom, pessoal? Disponibilidade 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Então você tá lá 2 horas da manhã, fez qualquer coisa, tá saindo da faculdade, sei lá. Pode chamar o Bora, que o Bora tá aí disponível, tá bom? Então baixe agora em sua loja de aplicativos. Bora Vale, carro por aplicativo, como o Vitor já falou. Um abraço aí para o Silas e para a Tati. Vitor, vamos começar o seguinte, a nossa tradição aqui, você conta como é que foi a tua infância, onde você estudou, como é que foi a vida, você saiu daqui, ficou sempre aqui, faz um resumo aí para nós. Ixi, antes de mais nada, né? Boa tarde, boa noite, doutor Cristiano, William também, Wildo aqui, parceirão. Tô um pouco nervoso, né, cara? Na verdade, vocês estão aqui já num lugar que vocês já estão acostumados, eu tô aqui como um Você é visitante. referência da comunicação, Não, você não pode ficar nervoso. E é curioso que eu acho que nesse lugar, né, da comunicação, eu sempre fui os bastidores, assim, e talvez agora, de um tempo para cá, tenha trazido mais essa consciência de que a gente também está, talvez, levando, né, uma certa mensagem para o mundo. Mas trazendo aí o contexto, né, de como tudo surge, quando o William traz a minha apresentação, né, citando meu nome, Victor Fuji Yagyu, né, Fuji vem do meu Dichan, né, meu avô, parte da mãe, e Yagyu, né, por parte de pai. E aí, nesse contexto, né, eu sou um Nikkei, né, um nipo brasileiro aqui, e que nesse cenário que a gente está aqui em Registro, né, é uma cidade com uma colônia, uma presença da colônia, né, muito grande, e nesse cenário é onde basicamente eu cresci, né, com Dichan e Bachan muito presente na minha vida, meus avós. Eu cresci, estudei no Colégio Anderson muito tempo atrás, inclusive passar ali na avenida, ali na Titiro Maejo, olhar o prédio ali assim, me parte o coração. Nostalgia. Nossa senhora, aquilo ali realmente é um pedaço da memória, eu acho, de juventude. Enfim. Você nasceu em 87, né, 87, Vitor? isso. No ano de 87, e aí... Eu queria só fazer um comentário antes de você aprofundar aí, porque assim, é um assunto que nós nunca falamos no ar, mas nós vamos falar hoje. Né? As pessoas falam, será que o Yagyu do Vitor é o mesmo Yagyu do pessoal do Toy Joia? E São tios tá bom, avós. pessoal? Sim, bom.
Você é Exatamente. primo do Giba, da Isso. Lenita, do Boia. Um abraço pra toda a família Toio Jóia aí. Um abraço Então, pra eles. tá confirmado. Você é um parente aí, Sim, sim. né? Uma O ramificação meu aí avô, né? secundária. É tio-avô, né? Foi tio-avô do Giba e da Lenita Olha e tudo aí. mais. E aí uma coisa que é interessante, né? Entendendo nesse cenário dos avós, eu tenho muito, assim, bem vivo na minha cabeça o quão trabalhadores eles foram, sabe? Nesse sentido, é muito interessante porque a minha relação tanto com a comunidade Nikkei, com a comunidade, hoje, né, faço parte também do Bunkyo, tenho ali também hoje a situação, né, de diretor também de eventos e comunicação, é perceber que parte também dessa história que envolveu o que antecedeu até os meus avós, né, nessa vinda para cá, essa vinda para essa cidade, que foi basicamente o lugar onde toda a minha família construiu o que construiu e vem construindo, é sempre muito importante, talvez, relembrar esses momentos que quando a gente traz, né, quem veio antes da gente. Então, poder estar hoje, né, vivendo o que eu estou vivendo, obviamente teve esforços anteriores, né, e aí nesse cenário, né, de estarmos numa cidade onde tem essa questão, né, de uma parte dessa história da cidade acontecer por conta da imigração japonesa, é também uma coisa muito recente esse meu envolvimento mais com a história, inclusive da minha família, da comunidade, com a relação com o Bunkyo. E aí o que me traz muito nessa questão de até amarrar um pouco o que o audiovisual, né, ele traz, tanto para mim quanto para quem está hoje trabalhando junto, é muito sobre a gente mergulhar entre histórias, né? Ouvir muito, documentar muita coisa. Então, o audiovisual, ele começa como um ofício, né, de trabalho, mas ele tem dado para mim umas percepções e, ao mesmo tempo, profundidade de coisa que antes, talvez eu, sei lá, talvez por uma certa... Você fala japonês? Muito pouco, não. Posso dizer que não falo nada. Isso daí é uma pequena falha aí que eu acho que eu Eu preciso... pensei que você era muito ligado. Teus avós, eles deviam falar japonês direto, eu imaginei que Eles você... falavam alguns conselhos, assim, algumas broncas talvez em japonês, mas nada muito aprofundado. Mas no sentido de ensinamentos, eles deixaram muito Vitor, legais. você falou que estudou aqui no Anderson, legal, tem todo aí um saudosismo, né? Mas você, antes de sair para estudar, você trabalhou em algum lugar aí conhecido, passou por alguma Aqui firma na aí? região, não. Na verdade, aqui, quando eu saio daqui, eu saio no terceiro colegial, e daqui eu tive a oportunidade de estudar em Curitiba. E nesse processo, é um processo que até isso hoje está mais claro e consciente para mim, que todo esse momento, né, que era sair de registro, era porque talvez o cenário era esse, né? Não tinha, para quem quisesse oportunidade de estudar, ou no meu caso, que eu queria estudar publicidade e marketing, tinha que ir para fora, ou algum outro curso mais específico também tinha que ir para fora. Então tive essa oportunidade, e esse cenário era um cenário realmente muito comum de jovens também acabarem indo para São Paulo, né? Santos, Sorocaba, Curitiba. Eu fiz parte dessa geração que, enfim, precisou sair para encontrar oportunidades lá fora. Nesse processo, né, de estudo lá fora, obviamente o contato também com o mercado, iniciando, né, minha carreira ali assim, ele foi muito importante, porque é aquilo, né? O William está aqui no mercado há quantos anos, William? Esse ano completo 15 anos. 15 anos. Então é uma jornada que, se no audiovisual também não tinha, né? Publicidade também muito menos. Então teve que ser todo um processo de trabalho, de conscientização, até mesmo dessa forma de se fazer o mercado, Até né? hoje, um tal de Dr. Cristiano, ele fala assim, eu não sei como é que você sobrevive. Porque é quase uma... Eu não Você sei tem que como é que você tá vivo com um colocar mercado na cabeça desse. das pessoas, né, a Complicado. ideia da importância da comunicação. Então, Então. isso seja no audiovisual, na publicidade, é um trabalho que quem é do meio entende que ela é importante, mas talvez nem todos tenham essa É pouco consciência. valorizada no Vale do Ribeiro até hoje. Sim. Pois é. E talvez um dos Infelizmente. grandes problemas da nossa região seja talvez essa falta da Eu própria falo sempre publicidade, isso. né? Eu falo sempre isso. O pessoal aqui, infelizmente, não dá valor devido. É um canal de televisão, pessoal moto. Tem que ter um apoio muito maior do que tem. Sim. Essa é que é... E lá em Curitiba, você trabalhou? Trabalhei inclusive numa produtora muito pequena que trabalhava com as dinâmicas de comprar horários de TVs locais, como a Massa e a RIC. O D'Artagnan, que foi meu primeiro chefe, ele era um baita guerreiro, assim, e me colocou também em contato no primeiro momento com esse universo televisivo. Mas foi em outras vivências que eu acabei tomando mais gosto pela coisa do audiovisual, que foi a própria faculdade, que tinha também o curso de cinema dentro, né? Tinha o curso de... como se chama? A matéria de cinema, né? É. Eu acho que nessa área, eu acho que ali ele me despertou um pouco esse lugar da forma como que você pode
embrulhar uma ideia, né, empacotar ela, ter essa questão da do encantamento. Eu acho que o audiovisual, ele por si só, acho que onde ele me Quanto fisgou. tempo você ficou lá em Curitiba? Fiquei 8 anos. 8 anos. 8 anos, fiz a Pegou uma faculdade. experiência muito grande. Olha, tive uma vivência dessa, né, de você poder sair, bater asa, ter esse processo de morar sozinho, né, isso daí eu acho que foi Eu digo vivência profissional também, porque você também. estava numa produtora lá em Curitiba, a coisa Vitor, deixa eu pegar um gancho aí que é importante. Matheus, seu sócio proprietário na Sim. Ribeira Plus, esteve aqui. Talvez você deve ter assistido o podcast Total. dele. E ele contou como ele te conheceu, como que aconteceu essa conexão aí, né? Ele falou assim, cara, eu vou chamar aquele cara para tomar um café. Sim. Logo quando ele estava pensando em entrar no ramo e você tinha voltado de Curitiba. E eu vou ligar todos os pontos para você entender. E ele contou para nós que ele falou assim, eu acho que ele não ia até mim, numa padaria, tomar café e tal. Por quê? Eu olhava lá o Facebook dele, via ele lá com foto de helicóptero. Então, eu fiquei tão curioso que eu fui até seu Facebook para ver realmente. E lá, eu acho que a primeira ou a segunda publicação do seu Facebook é um helicóptero preto. Sim. E tem você em cima do helicóptero lá filmando como cinegrafista, que eu acho que é essa produtora que você está Exato, citando. Exatamente. Então ele fez esse relato. Por conta desse helicóptero, quase não houve uma parceria aí. Ainda bem que ele insistiu, né? Mas conta pra nós aí como é que foi esse primeiro contato aí com o Matheus e tal, que também foi um início de trajetória de carreira, né, Vitor? Eu acho que esse processo, né, a grata encontros dessa vida, né, que acabam. Eu acho que assim, existe talvez coisas que estavam. Quando o Matheus cita, né, que ele estava buscando, ele estava empreendendo, né, eu também estava. Então estávamos juntos olhando uma oportunidade de mercado, né? E aí, ao mesmo tempo, achando que só estávamos nós ali diante daquele cenário. Aí quando você vê um coleguinha também fazendo, um primeiro momento você tende a, talvez, a pensar, nossa, temos um concorrente aqui, temos um inimigo, temos alguma coisa aqui, um rival. E aí uma coisa que foi curiosa, que quando ele chama, né, para conversar, e a gente simplesmente, acho que ambos os lados, né, ele poderia ter ficado na dele sem ter dado o primeiro passo, e talvez eu também ficado mais na minha. Aí que eu trago isso constantemente pro meu pensamento, é se a gente não está se fechando em pequenas bolhas, né? Sim. Por isso que é muito importante a gente estar aberto a conhecer os outros e também dialogar. E aí nesse momento onde simplesmente a gente troca uma ideia, a gente vê que tem muita coisa em comum, vê que tinha coisas, inclusive, muito curiosas, que ele estava num evento profissional lá em Curitiba, eu também estava, mas eu não tinha conhecido ele lá, então a gente só foi se conhecer aqui. E quando a gente foi olhar as fotos, né, que a gente participou, era uma loucura. Então tinha um momento certo para isso ocorrer. E aí uma coisa que é muito, muito, muito interessante nessa nossa jornada é que no audiovisual, né, quando a gente decide acreditar nessa pegada de produzir coisas, editar coisas com uma veia mais cinematográfica, a gente uniu forças para também criar as coisas que ainda não tinham. Então, seja uma equipe mais robusta para poder atender um projeto um pouco maior, que deixou de ser só uma coisa de um homem só, passou a ter poder uma dupla, um trio com outros parceiros que a gente foi encontrando. Eu acho que foi um começo de jornada muito legal de ter tido um grande parceiro de colocar também a régua, né? Às vezes aquela pequena competição assim, de deixar um pouco acirrado o empreender, eu acho que isso também motivou a gente a ir sempre buscando melhorar. E Então, quando começou a Ribeira Plus? Ribeira Plus começou, quantos anos? 3 anos atrás, num sentido de colocar ela para o mundo. Mas num sentido de conceito, ela já tinha um tempo sendo maturada, porque aquilo que eu comentei, né, da gente ter ido embora daqui para estudar, nessa jornada de produzir muita coisa do audiovisual, trouxe para mim também uma conexão maior, tanto com a história da minha família que eu comentei no início, quanto com a relação com o lugar onde eu moro e onde eu vivo. E entender que parte desse problema que existia, que era a falta de oportunidade que estava existindo para você ir embora, hoje já mudou, né? Hoje a gente pega aí grandes instituições como o Unesp. Eu acho que não tem cidade no Brasil com menos de 100 mil habitantes com esse quadro de Sistema S, sabe? Todos Sesc, Senac. Bem servido. Bem servido, né? Então, instituições de ensino, Unesp, Instituto Federal, FATEC, ETEC. Então, assim, a gente tem hoje um cenário que... Unesp também. Um cenário onde o jovem está com opções. Inclusive, muitos jovens de fora vindo para cá, começa a mudar essa configuração, só que muitas vezes acontece de não fechar turma, né? Então, aí qual que é o grande problema disso?
começa a existir um tipo de coisa que não está sendo aproveitada. Então a Ribeira ela vem também para acender um pouco esse brilho de entender que existe muitas coisas interessantes na nossa região, mas também para notar que, cara, a galera daqui tem que acordar para essas oportunidades que estão acontecendo hoje. Então a gente precisa ser também um pouco essa ponta de lança, de ser referência, de acreditar que essa região é capaz e que a gente tem coisas aqui para fazer. Não vamos fazer isso sozinho. Inclusive, acho que esse daí é um rolê que é trazendo mais pessoas que também pensam parecidos e, obviamente, o meio de comunicação, rádio, internet, TV, eles são disseminadores, né, da mensagem. Então, faço uso de todos os meios possíveis para a gente poder mandar essa mensagem para mais pessoas e convencer e o jovem também perceber, né, as oportunidades estão aqui, diante do próprio Dalisa aqui. Eu acho que a Ribeira Plus, né, eu sou suspeito para falar, mas eu sempre torço pela Ribeira Plus, mas ela foi o maior agregador de profissionais de comunicação, né? Legal, cara, Matheus, verdade. Matheus passou por aqui, ele contou um pouco aí da história, dos bastidores e tal. Temos em comum que a eleição foi o grande boom, né? Sim. Foi aquela audiência de 23 mil num dia só, foi o grande lançamento. Muita gente até o dia de hoje, né, não associava aquela transmissão com a marca Ribeira Plus, parece que o negócio já está mudando um pouquinho, né? Mas falando de futuro, como que você vê o crescimento? Como é que tá a cena hoje? Como é que você tá sentindo? Como é que você tá sentindo essa galera aí que está na mesma vibe, no mesmo sentido de lutar pela mesma coisa, que é a visibilidade, o vitrinismo do Vale do Ribeira? Como é que tá todo esse contexto aí na sua cabeça? A impressão que eu tenho, né, aí é realmente uma leitura só da perspectiva que eu tô, é que outras pessoas também compreendem essa luta. É uma dor que outros também compartilham, sabe? Mas como eu comentei, isso é um tipo de rolê que a gente não vai fazer sozinho. A gente percebe que é necessário mobilizar outras frentes e perceber que esse Vale do Ribeira ele é muito grande e diverso. Então, agentes de vários cantos do vale, a gente hoje dialoga, isso é muito legal. Então, por exemplo, né, a gente tem amigos quilombolas, né, do Quilombo São Pedro, e temos do Quilombo Mandira, temos as meninas da Enseada da Baleia, e tem uma juventude caiçara, tem uma juventude indígena, tem uma juventude periférica aqui da região, que a gente hoje também dialoga. Eu sinto que a possibilidade da gente fazer uma mudança é trazendo essas vozes para dentro do nosso processo junto de mostrar essa região, não pela perspectiva minha, mas pela perspectiva dessas pessoas que estão cada um no seu território, na sua região e no seu corre. Então, para o jovem e para as coisas que estão acontecendo aqui no Vale, falta referência. Referência do que está acontecendo, para ele parar de falar não tem nada rolando, falta para ele mostrar que existe muita coisa acontecendo, muita gente empreendendo, muita gente transformando realidades. Tem gente que está vivendo uma vida, tem gente de fora decidindo vir para cá morar, então são perspectivas que as pessoas, nossa, tem gente de fora vindo para cá? Tem, cara, isso é uma perspectiva nova também de pessoas que saíram e voltam, pessoas que não precisam mais sair, pessoas que olharam para a região e falaram, eu vou morar no Vale do Ribeira. Esse cenário e essa configuração torna essa região hoje num momento diferente de, sei lá, 20 anos atrás, quando eu tive que pensar e decidir essas questões. Vou fazer uma colocação, queria saber. Conta para nós como é que é o Ribeira Plus. Quantas pessoas trabalham diretamente, indiretamente? Sim. Como é que a pessoa está me ouvindo, quer sintonizar? Como é que vai? Explica tudo. Hoje a gente pensa a comunicação, doutor Cristiano, de uma forma assim, multicanais, né? A gente tem hoje ali com a TV Expand, com a parceria com a TV Expand, o canal 6.3, que a gente está lá com a nossa programação passando diariamente e com o telejornal passando semanalmente um ao vivo, né, com o Eric. Esse processo todo da aproximação com essa mídia, a TV, foi muito graças ao William, que aproximou também dois mundos que a gente tinha super sinergia, mas talvez não tivesse ainda a oportunidade de cruzar. Deu casamento. Deu casamento. E isso daí foi muito bacana, porque a mídia TV, ela chega em lugares que também a gente sabe que o celular, ele pode estar nas mãos de todos. Só que o consumo por ele é muito diferente, né? Porque aqui você passou um vídeo aqui assim, você não volta a ver ele muito fácil. Agora na TV você pode reprisar, você pode passar, você pode montar uma programação que ela acontece e ela reprisa eventualmente. E ela é muito mais, também, né, para quem está consumindo, uma situação que você está com controle aqui, que você está meio que zapeando ali. Agora, são canais diferentes. A rádio também acessa o público de um jeito diferente também, né? Você pega, o pessoal pode estar no comércio ou andando no carro. Ou sem querer, muitas vezes, tá numa loja, está tocando o rádio, o cara ouviu o comercial, Exato. né? Sim. E aí, por ser multicanais, então a gente pensa, tanto o Instagram, tanto TV, tanto redes sociais, grupos de WhatsApp, não importa, a mensagem tem que chegar. A TV, a gente tem uma
uma dinâmica nela que ela mantém-se de acordo com uma programação, com um quadro de profissionais ali que Mas fazem quanto à equipe? Quantas pessoas estão 15 pessoas envolvidas? diretamente, Quanto? 15 pessoas diretamente, e uma equação que a gente tem colaboradores que vêm por projetos. Isso também é uma dinâmica que faz a gente poder, às vezes, se adequar para um projeto menor ou para um projeto maior. Tem coisas que a gente também está aprendendo nesse processo, que é a gente está aprendendo a fazer esse rolê. Então, ou seja, tem coisas que Freelancers. freelancers, a gente traz gente que às vezes tem uma capacidade que a gente não tem para poder descobrir e executar coisas que a gente nem imaginava. Então, hoje, se a gente analisar que a comunicação ela não é só sobre produzir um vídeo, é poder levar. Então, eu posso ativar num evento, né, um grupo de pessoas para fazer um programa de podcast, o outro para produzir melhores momentos, fazer Tem fotografia. muita coisa. No final, é sobre a comunicação, ela precisa, né, acontecer. E aí, quando a gente acredita que ela é multicanais, a gente acredita que produzindo conteúdo e empacotando ela em diferentes maneiras, você consegue fazer essa mensagem chegar mais longe. Só que a gente não tem mais agora como ter, igual antigamente, só o Ibope que avaliava, né? É. Então, hoje a gente tem, talvez, o grande desafio de perceber que tem, pelas redes sociais, uma métrica, pela TV tem que ter uma outra métrica, mas Mudou o, muito. o principal é tentar chegar à mensagem. Mas deixa eu fazer um comentário que pela Expand eu senti como é a audiência da Expand pelo seguinte, teve um determinado final de semana que vocês colocaram lá na programação uma resenha registrense atrás da outra. E as pessoas me paravam na rua falando que tá assistindo na Expand. Só que, qual que é o meu maior indicativo de audiência? Toda vez que eu ia olhar lá o meu número de inscritos, ele tava dobrando de 10 em 10. Tipo assim, 3.411. Aí ele ia olhar daqui a pouco, 3.423. 3.435, sabe? Sempre falei, meu, o que que tá acontecendo? Quando eu liguei na Ribeira Plus pela Expand, eu falei, agora entendi. Eles ficaram assim horas passando uma edição atrás da outra, né? Inclusive, parte desse conteúdo que o William desenvolve do Resenha é um negócio que ele dialoga com o entretenimento e o conhecimento. Cara, esse formato é valiosíssimo. Isso, inclusive, é um tipo de formato que a gente tem que poder traduzir, às vezes também em conversas amplas ou complexas, para maneiras onde você dá mastigadinho para as pessoas de um jeito mais fácil de assimilar, seja história, seja cultura, seja uma curiosidade, e quem sabe levar conteúdos para escola, né? Para a gente tentar trazer também essa questão de uma educação patrimonial, questões Sim, históricas, sim. tratando na Sim. escola, como parte, assim, do currículo mesmo, né? Sim. E aí, quando eu imagino, né, a gente cresce sem ter noção de onde a gente vive, onde a gente mora, meio que só olhando para fora como um único indicativo de que lá talvez seja o lugar melhor, é difícil você ter valorização para as coisas daqui, né? Então, é um processo que envolve o empreender, mas também envolve um pouco ideológico, né? Então, eu me vejo às vezes nesses dois lugares. Mas tem uma parte importante também, que queria que você falasse sobre os eventos. Porque a Ribeira Plus se especializou em coberturas muito bem feitas, já vi algumas pelo eventos e eventos. Sim. Quais os eventos que mais marcaram vocês no último ano? A própria eleição que o William comentou aqui, ele foi um marco para nós no sentido assim de cobrir um baita de um episódio, né, importante para a história da cidade, da região. Mas outro que eu tenho muito carinho é a cobertura do Toru Nagashi, né, que se torna É maravilhoso. é um muito evento bonito. assim que tem todo um vínculo pessoal meu com o evento em relação ao que ele, sabe, desde pequeno acompanhando, mas tem também para desse tempo que a gente vem fazendo essa cobertura, é uma mistura de a gente está dando uma nova leitura também para o Toru Nagashi, num sentido se ele começou a ganhar um pouco os holofotes para outros lugares, né? Inclusive, eu acho que por conta da colaboração, né, desses trabalhos de envolver a mídia para mostrar, a gente percebe que veio outras cidades buscando saber mais sobre o Toru Nagashi para levar para os seus municípios essa prática. Obviamente, ela tem esse lugar da tradição aqui para nós, é uma celebração que tem mais de 70 anos. Então, ela é uma celebração que inclusive está nesse processo de tombamento, né, como um bem imaterial pelo IFAM. E esse processo consolida registro como uma celebração do Toru Nagashi oficialmente daqui. Só que outras cidades perceberam que isso é um grande atrativo de Matsuri, né, de uma celebração que é bonita, né, de você acompanhar. Mas a Registro é a única que tem ele realizado no Rio. Os outros é todo, como se chama? Represas, né? Lagos, assim, represas. E no sentido de significado, Toru Nagashi tem uma questão de você analisar o dia de finados, que é o dia dos mortos, uma perspectiva também de você olhar para
que te antecede, né? E aí no final é também sobre a vida. Então acho esse evento muito emblemático, acho ele muito bonito. Fora esses outros eventos que também a gente está presente, que envolve às vezes Festividades de cidades. festividades, né? Isso nos aproxima inclusive da população. Eu acho que o grande desafio da Ribeira hoje seria talvez estar também mais nas Divulga ruas, né? Para as pessoas também começarem a perceber que elas fazem parte disso e que precisa existir a interação com a rua, com as pessoas, né? Acho que isso daí talvez seja. Qual foi o último que vocês participaram? Estávamos agora na Expo Beer, né? É o encontro cervejeiro, né? Acho que é o 5º encontro cervejeiro, uma baita festa linda que notou que a cadeia produtiva, a cadeia econômica da cerveja, ela envolve pequenas fábricas, né? De produção. Aí tem produtores de lúpulo aqui em Pariquera. Lúpulo, parece que o prefeito deu uma entrevista um dia para mim, disse que Pariquera é campeã brasileira de produção de lúpulo. Você sabia disso? Eu tava ouvindo a Eu não sabia transmissão também. aí da 99. São as coisas que Achei a gente interessante. explica. É. O lugar que mais produz lúpulo no Brasil e de aqui em primeira Pariquera. qualidade é Pariquera-Sul. Interessantíssimo. O café que foi premiado em Café premiado em Barra do Turvo. Então, e essas Ali- coisas. Ninguém sabia. Barra do Turvo, o café competindo por Minas Gerais, tudo quanto é Então, lugar. tá. Você vê que surpresa que é o Vale do Ribeiro. Pois é. É E aí são maravilhoso. coisas que acabam sendo desenvolvidas e produzidas que eu sinto que falta mais divulgação, né? O povo não sabe. Por exemplo, esse ano eu não fui na Fei Banana, mas eu acompanhei na Ribeira Plus. Tudo o que aconteceu foi graças à transmissão da Ribeira Plus. Mas posso citar aqui o Rock no Ribeira, lá que Ribeira Rock. Ribeira Rock, lá que é o Sesc promoveu. Lembro do campeonato municipal. O Sempa também, mas o municipal também, eu assisti todos os jogos. Lembro também você já falou aí a Expo Beer. Enfim, tem uma série de eventos que são maravilhosos mesmo. E assim, quando a gente não tem aquela oportunidade de estar junto, tá a Ribeira Plus lá transmitindo, né? Então, assim, quanto mais eventos vocês conseguem transmitir, mais a gente fica Uma engajado. curiosidade, vocês têm muito convite para fora do município? Porque Pariquera é fora de registro. A sede de vocês é registro. Tem muito para outras cidades estão chamando vocês? Como é que está isso? No sentido de transmissões, o senhor diz? Transmissões. A gente tem feito muito trabalho também para Iguape. Iguape. A gente também tem feito alguns trabalhos no Cajati, no quesito transmissões. Aí no quesito produtora, que aí é uma outra frente, coisa, viu? aí a gente acaba viajando um pouco mais. Da Ribeira Pus para transmitir. Porque tem muita festa local que é um sucesso e o pessoal não sabe. Tem O razão. registro não conhece, nem nada. E com a Ribeira Pus fica Sim. fácil para o pessoal acompanhar, né? E, cara, Sim. se a gente analisar bem a agenda cultural que está acontecendo no Vale, ela é ampla, hein? Você tem desde a cena náutica, que pega toda a Ilha Comprida, Cananéia, também tem eventos ali tradicionais também. Aí você pega aqui mais para o lado de Apiaí, vai subindo Alto Ribeira, é outra cena. Então, não dá para fazer uma cobertura pura e simplesmente só nós nesse rolê. Eu percebo que é necessário encontrar nessas regiões. Cada região talvez tenha esse seu agente ali, né? Um núcleo também, um hub de comunicação, seja uma rádio, seja um grupo de influenciadores. Agora, eu vou fazer uma pergunta delicada. Eu sei que fazer televisão é caro, porque tem o transporte da equipe, tem o pessoal para se hospedar, para alimentar, tudo isso diária. Como é que é? Vocês estão conseguindo equilibrar? Então, o grande desafio como empreendedor é fazer essa equação fechar. Mas, como eu falei, a gente tem uma produtora de vídeo que o modelo de negócio dela já é mais estabelecido, e a da Ribeira, se a gente for entender que ela seria pela veia da publicidade, ela é um formato que a gente está, digamos, formatando ela e sempre conseguindo, pouco a pouco, né? Acho que o ideal, talvez, seria ter um mercado já muito maduro de entender que se ele está investindo em comunicação, ele também está investindo em si próprio. E esse processo a gente também vai meio que andando num sentido de levando a palavra para conscientizar e tentar trazer as pessoas que, de alguma forma, também acreditam no que a gente está fazendo. Então, num primeiro momento, eu diria que a publicidade ela é o caminho do Ribeira, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é importante a gente trazer patrocinadores que acreditam e apoiam a causa, sabe? Então, nesse primeiro momento, talvez seja necessário identificar realmente alinhamentos de cultura. Quem são as empresas que também dialogam com isso que a gente quer construir? E de 5 anos para cá, William, surgiu muita coisa. Por exemplo, hoje tem 5, 6 telões de registro. Pois é. Tem outdoor, tem acho que 10, 12 outdoors. Todo esse pessoal pega uma fatia do mercado de publicidade. Total. Complica. E aí as novas mídias talvez também exijam novos formatos, né? No final, talvez todas elas
vão precisar encontrar a equação publicidade. Mas é que aí vem muito de como cada mídia também se reinventa, né? Aí trazendo até um paralelo que eu vejo o Ribeira num sentido também como mídia e como veículo, a gente precisa entender que a gente precisa amadurecer também o mercado da publicidade. Então, já me peguei discutindo com o Matheus a possibilidade de existir algum tipo de prêmio, alguma premiação para o mercado, que também mostre que as agências estão trabalhando de maneira criativa, trabalhando com o digital, com a rádio, com as mídias impressas, com as mídias outdoor, para também mostrar para os clientes que é necessário pensar estratégias de comunicação que fujam do óbvio e possam ter cross-mídia, né? Uma coisa que incentive as pessoas a inovar, a querer investir, poder incentivar também que a gente premie também os profissionais dessa categoria e valorize também, né? Então, como parte desse rolê todo, nós como veículos, talvez a gente pudesse se unir para também trazer esse destaque para o mercado publicitário. Despertar consciência no comerciante, no empresário, porque Pois esse é o é. grande problema Sim, aqui. sim. Falando em reconhecimento, no ano de 2023, você ganhou um título de reconhecimento do Rotary Clube de Registro Ouro, Sim. né? Como é que foi para você ser reconhecido? Porque é uma entidade respeitadíssima, né? Mas como que é aquele orgulho da sociedade te reconhecer profissionalmente? Foi uma grata homenagem e uma coisa que eu acho que nesse cenário que a gente está na cidade de Registro, uma pequena coisa característica da nossa região é que a gente está num núcleo relativamente pequeno. Você conhece as pessoas já por estar frequentando os lugares, né? Mas poder entender lá que tem toda uma organização que, de forma voluntária, de pessoas, empresários de influência aqui na região que estão fazendo trabalhos sociais, de impacto para a região, passou a mudar um pouco a minha visão, sabe? Assim, que até então eu acho que eu tinha um distanciamento de não entender todo o trabalho do Rotary. Acho que quando eu tive a oportunidade de ir lá receber e também ver os trabalhos de que eles realizam, ali trouxe também para mim esse entendimento de que tem muita galera também séria fazendo um trabalho muito bacana e que não é só sobre números e lucro, é sobre também devolver um pouquinho para a comunidade. E aí ter recebido também essa homenagem, para mim foi uma forma também de me conectar também um pouco mais com essa galera, né? Com esses Sim. empresários. E alguns trabalhos são reconhecidos fora, viu, doutor? Através do seu trabalho com outros colegas também da área, você esteve participando daquele clipe que foi premiado lá em Santos. Acho que, não sei se é Curtas e Santos, O Curta mas na Santos, categoria, na categoria clipe de música, né? Que era sim, o clipe da bicicleta lá, do Eric Vileiro. exatamente do Eric também, né? Quer dizer, é um título que parte dele também é seu, né? Porque você estava ali toda na técnica, toda na parte de captação, de edição, junto com o Kênia e toda essa galera aí, né? Como é que é essa emoção também de dividir? O prêmio é dele. Ele Cara, compôs e tudo, mas como é que é essa emoção aí? muito legal você ter trazido isso, porque aí eu acho que eu vou conseguir até engatar com uma coisa que envolve um pouco essa galera toda, essa cambada toda que está com a gente nesse rolê. Eu acho que o que a gente vem fazendo com o Ribeira, seja com a produtora, com todo esse ecossistema de comunicação, eu sinto que eu estou junto com uma galera muito jovem e criativa, com sede de criar e produzir, que a gente tem encontrado nessa parceria muito legal, a possibilidade de a gente criar tudo isso que a gente está criando. Então, trazendo essa amarração do videoclipe do Eric e do Ribeira, eu tenho a impressão, doutor, que para fazer isso que a gente está fazendo, que é uma comunicação aqui da região, como eu falei, sem agentes de vários cantos, eu sinto que também é feito por uma molecada que a gente não teve uma formação de um jornalismo, porque a gente não tem instituições aqui que nos ensinem a fazer, mas a gente está fazendo muito, aprendendo durante o processo. Então, fazer um videoclipe, fazer uma produção de um documentário, isso tudo a gente tem aprendido junto, tem ensinado desde o início, mas a gente tem aprendido junto. Então, ou seja, conseguir um título onde a gente é premiado em Santos, ou é um documentário que também é referenciado, sabe? A gente começa a perceber que a gente está também tornando esse ofício do audiovisual de uma maneira muito coletiva e colaborativa com eles, né? Então é um tipo de título que não é meu, é um título que eu considero nosso, da equipe toda, porque o lance criativo que existiu foi sempre dado muita liberdade para que a gente desenvolva esse trabalho artístico, né? Então é um trabalho que ele vem também através de uma lei de incentivo, que essa lei de incentivo também ele fomenta e agita também essa cena artística e cultural da cidade.
Então é muito legal nesse processo a gente também reconhecer que é uma cadeia, e essa cadeia ela é feita por várias pessoas que também têm seu protagonismo e sua colaboração. Eu talvez esteja numa posição mais de liderança, talvez, mas ela é feita por pessoas incríveis, assim. E aí é onde está talvez o grande desafio de canalizar todos esses talentos para coisas que a gente encontre viabilidade, sustentabilidade e transformação, coisas que de alguma forma gerem resultados para além da nossa própria geração aqui, sabe? Vou E aí aproveitar acreditar muito nessa nova geração que está vindo, e sabe? fazer uma curiosidade. O que que você pensa dos portais? Porque, de repente, não existia portal há 5 anos atrás, 4, 3 anos. De repente, 2 anos para cá, tem acho que 6, 7 portais no Vale do Sim. Ribeira ou mais. Como é que você vê isso? Eu acho que a própria questão, né, do jornalismo hoje, a gente talvez esteja com grandes desafios, né? Todo mundo passou, antes de iniciar o programa, a gente estava conversando sobre como que hoje um celular ele se torna uma ferramenta que é uma TV nas suas mãos, um poder de comunicação muito grande, né? É um veículo também, é uma mídia. E aí nessa lógica de entender, né, o que a gente está fazendo aqui, eu sinto que para conseguir caminhar com um pouco mais de certezas, a gente tem que dialogar com quem está aqui fazendo jornalismo há mais tempo. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com a Jove, que é a Associação de Jornalistas aqui do Vale do Ribeira, um encontro ali que reuniu ali 8 jornalistas, assim, de diferentes áreas, que caiu também nessa discussão dos portais, mas a gente também, como comunicadores e também como profissionais da área da comunicação, talvez a gente precise realmente conversar mais com todos para a gente entender, e aí, o que está acontecendo, né? Agora, tanto o jornalismo sobre... acho que envolve educação midiática, sabe? É uma questão da gente talvez trazer até para as escolas e para os jovens a educação de entender o que está acontecendo, desde entender como que a desinformação acontece, como fazer processo de checagem, entender o que é uma publi, o que é um post pago, porque são coisas que são do nosso tempo, que o jovem está vivendo, mas não está discernindo, talvez, as coisas. E aí, para cair na questão dos portais, eu talvez traria a discussão sobre como que a gente está comunicando as nossas coisas, né? Eu sei o que está acontecendo no meu bairro, né? Eu estou buscando saber, eu só fico sabendo por um grupo de... São questões novas, eu acho que é O difícil... próprio jornal impresso acabou. Pois é. Sim. Porque a Vale do Ribeira tinha 7, 8 jornais impressos, várias cidades tinham. De repente, a coisa acabou. Sim. Tem um solitário aí, um herói solitário, que é o Daniel, que faz o jornal na internet. O impresso acabou. Grande Daniel. Sim, Nossa. sim. Amigo Daniel nosso. Ferreira. Então, mudou tudo. Falando em jornal, lá em dezembro de 2015, você concedeu uma entrevista para o jornal Viva a Gente, da nossa amiga Sueli Correia, no qual quem era colunista naquela época era Dani Tsunoda. Eu lembro que, quando eu li, você falou sobre um filme, né? Que era o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Tem razão. Baita longa-metragem com Kate Winslet, com Jim Carrey, entre outros. Sim. E eu assisti por sua causa aquele filme. Eu não Interessante. conhecia. Mas por que aquele filme? Seria pelo contexto artístico, sentimental, pela mensagem do filme? Ou pela profissão? O que te agradou naquela peça, exatamente? Nossa, inclusive você resgatou lá atrás, hein? Ele é terrível. Sabe quando você fica, nossa, o que eu falei lá naquela época, né? Eu acho que a obra, assim, isso daí eu acho que vem muito também do próprio processo da gente aumentar o nosso repertório. Na época, eu estava consumindo muito uma linguagem do cinema que dialogava também com aquelas tentativas estéticas que o filme tinha sobre retrato do que é uma memória falhando, o que ela vai se perdendo. De Na época ter eu acho que sentir a dor, de Pois fazer é. parte dos conflitos. E né? mostrar isso visualmente é complexo, né? Ele mostrou uma praia deserta, num clima meio... Acho É que interessante essa observação. Então, acho que na época eu estava muito atento a isso, sabe? Como que uma imagem pode traduzir um sentimento sobre o seu esquecimento, sobre o seu trauma. Acho que isso daí, na época, me trouxe, né? Esse gosto ou a memória de poder citar ele. Mas eu acho que cada fase tem um pouco desse... Né? Que filme que conecta mais com cada fase, um livro que conecta mais com cada fase. Dava a impressão que você estava numa conexão emocional muito grande, porque o livro que você citou foi um livro do Rollo May, que é um psicólogo muito conhecido, Sim. que era o livro O Homem à Procura de Si Mesmo, Sim. que fala também sobre um pouquinho de ansiedade, de tudo Total. isso. Hein? Então, quando você observa o filme, o conteúdo do filme, o conteúdo do livro, eu falei, opa, E tem você uma estava coisa... num momento ali bem emocional, né? Eu acho que quem trabalha com comunicação, nem todos, né? Mas eu acho que o meu processo da comunicação, ele também sempre envolveu uma própria autoanálise, assim.
talvez de pensar sobre o que eu quero comunicar, o que eu comunico, o que isso me Qual o define. objetivo. E aí eu acho que olhar muito para dentro, eu acho que o livro, ele até hoje, ele me pega, é um livro excelente, inclusive eu acho que vale até revisitar ele, mas é um tipo de coisa que eu tenho muito gosto, talvez o gosto pelo processo de se entender um pouco melhor nesse rolê todo, sabe? Bacana. Eu gosto disso. Show de bola. Outra coisa, quais são os planos? Porque o pessoal faz plano, você faz plano, o sonho de vocês é Ribeira Plus, vocês, seus... Quais são os planos mais próximos, mais imediatos? Eu acho que o plano que a gente imagina e desenhou para esse ano é acreditar muito na produção de conteúdo e voltado à juventude. Como eu falei, a gente está diante de um cenário onde temos grandes instituições, inclusive aprovado aí que vai ter uma FATEC daqui 2 anos sendo construídas ali. E aí o grande desafio de lotar esses lugares e fazer esse jovem estar ocupando essas salas, né? Ocupando essas mesas. Então, vou dar um exemplo, né? Quando a gente recentemente foi lá num evento chamado FTX do pessoal da FATEC, ali é um evento que os próprios jovens, os estudantes realizam para mostrar um pouco do trabalho que eles estão desenvolvendo. Cara, tem jovens ali aprendendo tecnologia e trabalhando para empresas de fora, trabalhando home office num estágio, ganhando um salário muito bacana, que isso daí é a revolução que está acontecendo. O jovem não precisa sair, deixar sua família, largar tudo e ir para São Paulo para Trabalha em buscar. casa. Trabalha em casa, encontra, né, nessas novas tecnologias e linguagens oportunidades, que eu acho que esse é o ponto que se a gente quer talvez ver uma mudança efetiva aqui na região, ela vai surgir através dessa nova geração, que se ela vai se entender como, sabe, como protagonista ou se ela vai abandonar o barco e torcer que alguma coisa aconteça. Talvez seja o que o senhor perguntou, né, o que seriam os planos, é ainda acreditar nessa juventude, inclusive a juventude que está comigo hoje também é um tipo de coisa que eu acredito muito neles também, que é preciso ter esse trabalho voltado a trazer referências, trazer novas inspirações e mostrar que é possível, sabe? As TVs comerciais, praticamente todas, têm muito programa religioso. Isso é o comum. A Globo tem, todas elas têm. Vocês têm alguma vontade de implementar alguém nessa área, fazer alguma coisa nessa área ou não? Nunca parei para pensar sobre isso, mas inclusive é uma coisa que também, se tem uma mensagem positiva, é algo que também é se considerar. Mas nós ainda não tivemos nenhum tipo de decisão voltado a esse E as direcionamento. emissoras todas estão tendo, você vê, depende do horário, tem gente que fala muito bem, gente que dá uma mensagem e tal, várias igrejas sérias e tal, e a Ribeira Plus está aí, né? Sim. Então, é algo que é um nicho Eu acho que vocês o que pensarem. chegou mais próximo disso foi o Toronagashi, apesar de ser Não, mas ecumênico. aí é outra coisa. O Toronagashi é ecumênico, mas tem uma parte ali da religião, né? Sim, budista. Tem a transmissão ali na cabeceira da ponte, né? Que é do Seishonoye. Sim. Então, acho que algum embrião, alguma coisinha aí já se Pode iniciou, ser, né? total. É claro que o doutor deve ter perguntado assim num contexto mais de cristianismo, né? Não, qualquer coisa tem de ser um negócio contínuo, todo mês, toda semana, tem um horário, entendeu como é que é? Por isso as Sim. emissoras fazem. Todo dia tem um horário, porque a grade tem que encher a grade. Tem que é encher a verdade. grade. Essas emissoras Encher a grade não é sobrevivem fácil. Exato. vendendo parte Encher a da grade né? não é Isso fácil, meu Com amigo. certeza. Então tem que encher. Então, se for um pessoal fato. bom, que fala bem, etc., eu acho que é um nicho. E tem o público. Também Isso que é acho. verdade. Com Porque certeza. aqui é um dos lugares que tem muita gente evangélico, católico, é muito grande o número. Com certeza. Vitor, eu queria voltar um pouquinho lá no Bunkyo, porque estamos sob a presidência do Kunihiko Takahashi, que passou aqui. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir, mas ele concedeu 1 hora de entrevista para nós. Que bacana. Eu acho. Fato é que você, juntamente com Gilson Tsunoda, a jornalista Mônica, entre outros, iniciaram um departamento de comunicação que até então não existia, né? E eu tive a plena percepção que, junto com o Ribeira Plus e todo esse contexto, eventos como o N-Fest ficou muito mais vistoso, muito mais legal. E assistindo, eu falei, cara, eu tenho que ir ano que vem. Olha que legal. Cara, é um evento que foi. incrível. Doutor Cristiano Incrível. ia adorar. Acho que assim, pro cenário de registro, cosplay e tudo mais, é sensacional. Mas você já vê esse trabalho desse departamento surtindo efeito como a UNFest? Você já enxerga isso, dando resultado e frutos? Acho que isso também ele se alinha com essa lógica da gente pensar que a nova geração, ela tá aí. Inclusive, esse evento ele é o próprio a concretização de como essa juventude está interessada em se encontrar, em participar, em se envolver e consumir também. Então, é um evento que ele tem um primeiro momento ao lance festivo e cultural da celebração,
mas para o Bunkyo ele é um evento de muita oportunidade de você também encontrar jovens interessados em participar do Grupo Seinen. Então, através desse evento, a gente consegue ali, num primeiro momento, aproximar o próprio jovem nessa realização, porque eles são os jovens participantes no voluntariado para ajudar a organizar aquilo tudo. Então, é um trabalho onde envolve essa ação ativa desses jovens. Então, é a prática colocado em prática, né, todo o trabalho desenvolvido junto aos jovens, mas também ele é a porta de entrada para outros que também estão lá no primeiro momento só para curtir, mas começam a ver, puxa, que legal, vocês que organizam, nossa, que legal, como que eu posso fazer para participar? Então, o Bunkyo e os grupos de jovens têm nesse evento uma grande oportunidade que é trazer gente nova para conhecer a associação. E aí, no quesito, né, departamento de comunicação, talvez o grande desafio não só do Bunkyo, como de qualquer instituição, é como você fazer esse ciclo ele se renovar, né? Como você sempre traz novos membros ou novos jovens para participar, para fazer essa manutenção que é sempre necessária, né? Então, o evento, o Anifest, ele é um evento da cultura pop, mas ele não é necessariamente só de jovens, ele pega... Vixe. Sabe, jovens igual nós, Cara que somos de 40, nascidos faz tempo. vestido de Cavaleiro dos Zodíacos. É uma celebração incrível. E aí, ao mesmo tempo, ele reflete, né, obviamente, no impacto econômico, na geração também, né, dessa questão de empreendedorismo, Agora, jovens. Eu preciso fazer uma pergunta importante. Porque aqui, não sei se foi aqui ou fora do ar, eu falei com o Kunihiko, que eu vejo você presidente do Bunkyo nos próximos anos. Acho que vai ser um processo natural. Que você já tem liderança, você já manja dos Paranauê, comunicação e tudo mais. Só que eu tenho uma outra preocupação que é atrelada a isso. Será que a nova geração de nipônicos está dando o devido valor do trabalho do Bunkyo? Você enxerga um Bunkyo daqui 20 anos bem frequentado pelos nipônicos? Então, acho que o que eu percebo, né, é que a associação ela tem uma grande... A grande energia colocada é justamente para atender os associados, e quem frequenta lá há mais tempo as pessoas, são os anciãos, seriam as obachans e os jichans, né, que estão lá. Então, ou seja, manter isso daí é também como uma responsabilidade social também diante desse cenário, né, de ter lazer, de ter cultura, de ter essa questão das Até atividades. mesmo a conexão, né? Total. Mas o que eu vejo, né, nesse desafio, e aí é onde eu acho que tanto o Kunihiko quanto o Dilson observam e veem a juventude como o caminho para talvez encontrar um bom rumo para a associação, é investir nos jovens. Então, seria esse evento a porta de entrada para poder encontrar jovens interessados na cultura, para manter ela também. Então, hoje, se fosse analisar, né, o Bunkyo talvez... Na verdade, não é só o Bunkyo, né? A gente percebe que não pode ser um clubinho fechado só de Nikkeis, de pessoas de descendência. Não, quem é interessado pela cultura nipo-brasileira, né? Então, é um trabalho mais sobre acolher também outras pessoas que também se identificam e gostariam de participar, colaborando, do que só um clube achar que isso daí é uma coisa fechada e restrita apenas para pessoas que têm descendência, né, nipo-brasileira, sabe? Olha, o William e o Wildo, eles sabem disso. A minha filha, tem uma filha, ela é dubladora de anime. Eu não conheço anime. Eu fico impressionado que ela conta de anime. É um negócio assim impressionante. A juventude, não descendente de resto, todo mundo adora o tal do Tá em anime. alta, tá super em alta. E ela está indo para o Japão agora, em julho. Olha Minha que filha legal. está indo para o Japão. Então, o que acontece? É dubladora de anime. Então, esses eventos aqui podia explorar mais, porque vem gente de fora. Tem razão. Essa é que é a grande verdade. O que eu ia atrás da juventude. O Claudinho, que trabalha na 99, levou os filhos para uma cidade aqui perto, teve um evento de anime, não sei qual, Sorocaba, acho que foi. Tinha fila na porta, coisa não para entrar. Quer dizer, isso pegou. Então, é uma maneira, um gancho para vocês pegarem. Inclusive, vocês deviam bolar, minha ideia, conseguir alguns filmes de anime para colocar no Ribeira Plus. Nossa, tem razão, doutor. Você nunca colocaram? Tinha que colocar o filme de anime, porque o que tem de gente aqui, eu aprendi porque eu não sabia, eu nunca vi um anime na vida. A minha filha falou, papai, todo mundo é doido por anime. E não é só jovem, não. É de Sim. mais idade, é uma febre. Então, a Ribeira Plus, vocês têm contato, vê as produtoras, o pessoal,
Passa os filmes de anime. Eu acho que é um gancho muito Bom, bom, vai eu- dar uma audiência muito brutal. interessante. Eu fui criado com Dragon Ball Z, Nossa, mas tenho referências aí do Cavaleiros Zodíacos, eu né? sou geração Cavaleiros. É, então, eu também sou. Depois Dragon Ball, né? Sim. Foi os que mais me marcaram, mas você vê que a molecada veio pra Naruto depois. É, aí, cresceu muito, agora é né, uma loucura. é interessantíssimo, né? Mas eu acho interessantíssimo. Eu acho que Uma boa a dica. Ribeira Augusto tinha podia que pegar é, esse gancho. com Tem razão. certeza. Inclusive, é o tipo de lugar que, para vocês arrumarem patrocinador para isso, vai ser uma moleza. Da própria Copa, o pessoal vai querer prestigiar. Eu Sim. acho que é uma grande jogada. Rádio não pode usar, senão eu ia colocar isso, eu te dou a ideia. Não seria um bom. caminho aí fazer um festival de curtas, alguma coisa assim, pra passar alguma coisa da região? Porque é sempre aí que nasce grandes mentes, né? Grandes Olha que profissionais. curioso, isso daí é uma experiência que a gente teve no finalzinho do ano passado, pegou ali outubro, novembro e dezembro. Eh, eu fui contatado por um pessoal de São Paulo que veio realizar uma produção de um longa-metragem aqui na cidade. É, E ele tem esse cenário que era um cenário das casas tombadas. pegaram ali uma casa antiga da colônia. Exato. Nós anunciamos aqui. Isso daí foi muito interessante porque foi um processo onde eu fui contratado como um produtor local e que isso também impactou muito a comunidade local, seja pela rede hoteleira, pelo Carro de restaurantes, aplicativo. carro de aplicativo, inclusive o Silas foi um grande parceiro, quanto jovens e senhoras ali para participar de figuração. Então isso tudo criou uma coisa que é os impactos e os reflexos de um movimento que é o cinematográfico. Quando uma produção vem para uma região, ela desenvolve muito num sentido de entrar dinheiro novo injetado para cá e produções que não a gente não está nem entendendo a magnitude desse mercado. Então é uma coisa que para nós a região é novo e para a gente conseguir minimamente dialogar com essas produções, a gente precisa se organizar também como uma cadeia também, né? Sim. Como uma cadeia produtiva, que seria todos esses elos, que é desde o hotel ao comércio, restaurante, profissionais, eletricista, atores, atrizes, profissionais do audiovisual, para poder também prestar serviço para essa galera. Então, quando você pergunta, né, sobre como seria um cenário de festivais aqui, eu sinto que também está tendo um movimento olhando para cá como cenários e destinos para produções audiovisuais. O que começa talvez trazer até para a gente uma forma da gente se organizar para atender esse mercado e quem sabe até incentivar mais produções nossas para dialogar com esse mercado. E aí, obviamente, um cenário para a gente poder ter uma mostra de cinema é um passo seguinte, né? Da gente poder também celebrar as produções nossas, poder olhar para as produções internas e também trazer outras, né, que contemplem talvez o nosso cenário aqui. Dá para a gente pensar se seria um festival de cinema da Mata Atlântica, um festival de cinema amarelo, sei lá, né? Dá para Eu acho pensar. que assim, qualquer assunto ligado ao Vale do Ribeira, pra mim já tinha que Fizeram entrar na outro lista. filme em Iguape. Também. Fizeram? Então, Exato. Uns 2 ou 3 aí, e né? fizeram um também em Cananéia. Sim. Então, Produções que show de impactam bola. diretamente. E uma pergunta básica, será que no futuro esse filme vai passar na Ribeira Plus? Olha, quem sabe, hein? Seria interessante. Eles entram numa dinâmica de rodar em festivais, né? É. Depois de um tempo eles Porque entram eu num penso circuito. Eu penso que festivais, assim, o embrião é sempre importante, porque, por exemplo, quando você estava estudando, lá em 2008, você produziu, roteirizou O Zelador, Sim. né? Como foi você olhar para esse O Zelador hoje, as produções que você está envolvido hoje? Que abismo você enxerga profissionalmente? Sabe uma coisa que é legal? Esse daí foi um trabalho, como eu falei, de faculdade, que a gente teve ali contato com o cinema. 15 minutinhos, legal pra Sim. caramba. E é uma dinâmica que eu acho que foi o primeiro trabalho que você percebe que para fazer um grande trabalho tem que ter outras grandes pessoas envolvidas, né? Sozinho você talvez teria muitos outros desafios. Mas olhando para essa época, uma coisa que eu ainda tenho muita conexão, muita coisa mudou. Mas se eu fosse entender algumas Equipamento, corte, edição, né? eu acho que o que eu percebo que o cinema ele traz essa magia de você realmente idealizar primeiro a história, então você tem a roteirização e lá o filme está pronto, né, na sua cabeça e decupado ali pelas imagens, mas o processo de traduzir isso para imagens de fato, isso daí é uma coisa que até hoje me fascina muito, sabe? Do que a gente vem produzindo, sinto que eu tenho o pé maior no documentário, porque a própria dinâmica que a gente se estabeleceu aqui é primeiro entender as histórias, né?
para depois agora a gente poder começar a pincelar a possibilidade de criações, sabe? Então, acho que o documentário ele passou, mas eu sinto que o cinema, né, a criação do roteiro, isso é uma coisa que é como se fosse um gosto que está adormecido, sabe? Um gostinho que eu acho que, puxa, eu quero muito ainda colocar isso em prática, de ter energia e tempo para dedicar à produção também de curta-metragem, longa-metragem, por que não, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que seria um próximo passo. Eu já vi em algumas entrevistas você citando diversas vezes aqui o Taíti. Taíti foi um camarada que deixou a sua marca na história. Ele deve ser reverenciado pelo Sim. tempo dele, pela tecnologia Sim. dele. E eu já vi você falando sobre ele, achei super legal. No início dos anos 2000, eles fizeram talvez o primeiro curta-metragem, que era O Bastardo, que foi o filme do Mimo. Não sei se você já Sim. teve a oportunidade de assistir. Foi, acho que em Santos, lá, entre 400 filmes, ficou numa colocação interessante, acho que 23º, uma coisa assim. Mas talvez tenha sido um embrião, uma coisa nova que vai despertar em outros garotos, outras pessoas ali, o amor por filmar, por roteirizar, por criar histórias. Então, por isso que eu faço o gancho de talvez a Ribeira Plus levantar uma bandeira, alguma coisa assim, de incentivo para que produções autorais de molecada, de escola, de faculdade, Festival de curtas. começa a existir. Sensacional, adorei a Porque ideia. eu acho Festival que é um de negócio curtas. interessantíssimo, né? Que você procura no YouTube, você acha umas coisas lá, né? Interessantíssimo. Eu acho que, inclusive, parte desse processo da comunicação que a gente vem acreditando e desenvolvendo é para incentivar novos profissionais e novos artistas e pessoas que produzam mais, né? Então, num sentido amplo, a mensagem tem que chegar. Inclusive aqui, a gente está dentro de um programa que poderia ser só na rádio, mas ele também está na internet. Então, a Tá na mensagem Ribeira Plus está na também, Ribeira espero. Plus, exato. E aí essa dinâmica é sobre isso, é Agora, sobre... uma curiosidade: o celular bom, dá para fazer muita coisa com ele? Hoje em dia dá, né? Viu Meu como Deus é do que é? céu, como que pode? Isso, em termos tecnológicos, Antigamente a câmera era caríssima, aquela coisa toda. hoje ele pesada. transmite, né? Ele já publica, ele já Faz tudo. grava e Evoluiu muito, é né? uma revolução. E a que tá tendência é acontecendo. cada vez mais, né? Exato. Deixa eu fazer agora uma pergunta de âmbito pessoal. Quem é e o que representa para você Flávia Takushi? Minha esposa, minha companheira já de muitos anos, cara. Eu acho que nesse rolê todo que a gente tá falando sobre jornada de trabalho, jornada de vida, a gente também tem que lembrar que quem sempre esteve do lado, seja nos momentos bons, nesses difíceis, né? Então é uma companheira de vida que eu tive a grata felicidade de conhecer muito cedo. E sempre. Aí que eu acho que é a parte mais brilhante nesse processo é que a gente veio também se transformando. Aí é muito bonito você ser testemunha viva, né, de uma transformação de vida, seja do seu companheiro e ela com você. Então é um processo assim que a própria história e essas nossas mudanças durante esse período, esse processo, é uma coisa que eu acho que me encanta muito. Então é uma pessoa, é a base, né? Legal, muito bom. E eu vi uma foto de vocês lá na Times Square. Você viu? Eu tenho o desejo de ir na Times Square para ver aqueles painéis A Flávia me publicitários. mostrou o mundo, mano. Acho que todo publicitário tem que ir lá um dia, né? Nossa, Porque total. eu acho que quem é do ramo fica deslumbrado, né? Então eu creio que aquela foto tem um significado muito grande para você, Tem. né? Tá do lado da pessoa que você ama e num cenário maravilhoso, né? Sim. E uma vez eu estava na Rádio Amiga FM, nosso amigo Nelsinho, Não, sim. e eu falei para ele, Nelsinho, eu vejo o registro daqui uns 30 anos, uma espécie de uma Times Square. Porque a tendência do painel digital ele A baratear, grande ali. a energia tem outros meios aí, energia eólica, energia solar, então a tendência é que cresça esse movimento. Então eu creio que a Jonas Banks Leite e a Clara Gianotti de Souza no futuro se torne uma espécie de Times Square do Vale do Ribeira. Isso eu falei muito antes, não tinha o telão da Fisk, não tinha o telão lá da Media Vale, né? Então penso que isso também é parte do desejo que eu tenho de ver algum lugar parecido com uma Times Square, que, como eu já Entendi. disse, para todo profissional de comunicação, é uma grande Estão referência, querendo né? fazer uma Times Square em São Paulo. Tá, Na essa Ipiranga, discussão. Já na ouvi São dizer João. isso aí, já ouvi dizer Só isso que aí. agora o Ministério Público entrou com uma ação brecando, por enquanto, a Times Square. O prefeito de São Paulo está bravo. Porque em São Paulo rolou essa revolução, mudança drástica que foi realmente remover Sim. Poluição poluição visual. visual, né? E aí, Se eu não me engano, foi gestão do Kassab. Eu não lembro. Eu morava em São polêmica. Paulo ainda nessa época, eu lembro que limpou tudo, ficou um negócio assim. E agora eles queriam colocar lá e o Ministério Público está contra. Ficou um negócio cinza, sem graça pra caramba, né? É, E falando também em Flávia Takushi, ela é irmã da Carla Takushi, pois a é, qual hoje comanda o famoso Registro City, verdade. né? Mas o bem da verdade
é que quem começou todos os movimentos de Registro City foi um tal de Vitor Iaguil. Procede ou não procede? Que louco. O senhor conhece o Registro City? É uma página no Instagram. É maravilhoso. Mas um hoje ela trabalho movimenta, top. eu considero que a Carla ela trouxe um pouco do espírito comunidade. No começo, né, quando o Registro City surge, eu até estava discutindo isso com a equipe, ele serviu muito como uma veia de escape para a vontade de produzir alguma coisa que não... Se a gente só focar só no que a gente só é pago para fazer, o mundo fica muito previsível, vai sair só o que foi pago. Existem coisas que você deseja comunicar, que deseja, sabe, criar, extrapolar, que aí é necessário, como acho que um pouco do artista que habita em mim, acho que o desejo de manifestar alguns tipos de mensagem, de comunicação, ele envolveu muito o processo de escoar isso no Registro City. E era muito sempre olhando para a cidade, olhando para as coisas curiosas que temos aqui, com algumas coisas muito específicas que só quem é daqui sente. Aí eu acho que no humor e nessa forma de extravasar a comunicação, o Registro City ele foi criando também um pouco uma linguagem, né? Aí, obviamente, depois, na entrada da Carla, eu sinto que ela ganhou alma, que aí ela ganhou rosto, ganhou voz. Ela fez um upgrade maravilhoso. Total. Né? Mas você foi importante porque você implantou eu acho ali. que é muito curioso porque ele surge... embrião. O embrião, a linguagem ali, com a vontade de ser uma coisa mais despojada, não tão institucional. Porque no Resenha Registrense eu tinha o mesmo pensamento. Eu não vou ser pago e não pretendo ser pago nunca. Não vendo publicidade lá. Aham. Né? Eu sempre disse, eu tenho mais de 40 contas e nunca levantei a hipótese. E eu quero mostrar coisas que ninguém discute, talvez ninguém nunca trouxe. E é legal demais, né? Fala a Cara, verdade. você tem uma liberdade criativa muito grande. E aí Faz o roteiro que você quer, publica o que você quer. Sim, Claro, o que você com toda a acredita. responsabilidade, tudo bem embasado, mas eu partilho dessa ideia de mostrar um pouco a comunidade para a comunidade. Isso é muito legal. Doutor, saideira? Então, olha, belíssimo bate-papo, né? Muito E bom. Se deixar, ficamos, hein? Ah, O fica. que eu digo é o seguinte, o Vitor, você vê, gente que tem ânimo, que fala com vontade, com gosto, é que a gente tem que prestigiar. Realmente um belíssimo bate-papo, uma pessoa que ama o que faz, brigando pela cidade, bom sentido, né? E realmente está de parabéns você e toda a equipe do Ribeira Plus. E a saideira com o nosso amigo William, também é outro Nossa, lutador. Obrigado. A saideira é o seguinte, só queria deixar aqui meus elogios, porque você eu admiro bastante, viu, Vitor? Desde lá de trás, quando a gente não tinha amizade, né? Acho que a gente criou amizade de 2024 pra cá, lá na Sim. Fem Banana, que eu te encontrei e falei, eu quero levar a Ribeira Plus lá pra Expand. Acho que ali criou-se alguma coisa, né? Verdade. Melhor. Hoje eu já te considero como um amigo e eu tenho muito orgulho disso. Mas pra mim você sempre foi uma referência no audiovisual, sua visão de fora, de dentro, seja de captação, de edição, de roteirizar. Você é um cara que é um patrimônio nosso aqui. Por isso que eu quis marcar um dia especial para que você viesse aqui para a gente trocasse uma ideia com tranquilidade. Então não vou fazer saideira, eu vou deixar que você faça saideira aí. Fale, de repente, faltou alguma coisa aí da nossa parte, alguma coisa que não foi perguntada, ou simplesmente se você só quiser finalizar aí a sua vontade, fique tranquilo para isto. É engraçado, né? A gente nem faz ideia, né, para onde essa mensagem está chegando e quem está ouvindo, assim. Mas isso daqui é uma oportunidade tão grande de poder tentar também compartilhar um pouquinho do que está sendo feito, que às vezes a gente acha que, sei lá, o mundo vai compreender. Mas não, é necessário às vezes você ter tempo para poder discutir, para poder falar e as pessoas, quem sabe, ouvirem e passarem a entender. Então, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho do trabalho, um pouquinho do que a gente vem construindo e transformando. Mas é uma coisa que não é sobre Vitor e Aguil mesmo, porque esse processo todo ele é feito por muita gente, né? E aí, obviamente, nessa comunicação toda que a gente vem fazendo um barulho aí, eu também sinto que tem grandes apoios, grandes amigos, sabe? Que estão também acreditando e também estão querendo, às vezes, conectar uma coisa a outra para que isso amplie. Então, isso daí eu tenho um sentimento de muita gratidão, sabe? É um rolê de a gente perceber que tem outras pessoas que também compartilham dessa jornada, dessa direção, e eu acho que nessa hora que a gente está é justamente unir mais com quem tem alinhamento e seguir pra gente... O rolê é longo, né? Mudar isso não é fácil, não é simples, não é da hora para não é da noite pro É o dia. que eu falei, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Mas está vontade. crescendo, né, Vitor? O movimento está crescendo. Tá crescendo. Então, estamos William, um abraço do nosso amigo Hildo aí. Hildão, aparece aí, dá um tchau. A pessoa já tá com saudade, meu. Uma semana. Chega aí, Ó o Hildão. homem aí, ó. Aê. Ó o homem aí. E eu vou quebrar o protocolo um pouquinho e falar que quando eu sempre falo, né, dessa nova geração que tá vindo, transformando o Vale do Ribeira, a primeira pessoa que eu penso é em você. Eu Porra, vejo cara. o carinho que você Olha. fala do Vale do Ribeira. Olha que legal. E é tão bom de ver, é realmente isso, né? As pessoas que querem fazer Que da hora. os mais jovens continuar no Vale do Ribeira. Então, eu sempre lembro de você Tamo quando junto. eu toco nesse E eu da nova geração, cara que Bicho, pintou bicho é no brabo. holofote aí, Tá já fazendo um trabalho escreveu. muito bom É,
já escreveu o nome dele na história aí. Eu espero que vocês tenham longa vida aí, pelo menos mais uns 100 anos aí de profissão. Tá bom, gente? Então é Muito isso aí, bom. doutor. Até a semana que vem. Até semana que vem, lembrando que já tá no ar lá a edição 32 do Resenha Registrense. Lá eu conto tudo, viu, Vitor? Volto lá 4,5 bilhões de anos, venho trazendo milhões, respondo se passou dinossauro no Vale do Ribeira ou se não passou. Como é que era? Que era quente, era frio? Como é que era o Vale do Ribeira? Na época da Pangeia, por exemplo, Que né? bacana. Traga algumas curiosidades sobre registro estar colado com Angola. Sabia dessa? Olha, É, praticamente colado com Angola, registro colado com Angola aí, país africano. Entre outras grandes curiosidades, bichos pré-históricos aqui de 12 mil, 20 mil anos, que viveu no Vale do Ribeira, aí já é constatado, tá bom? Vai passar na Ribeira Plus? com Edição certeza. nova? Aí, ó. Edição nova já tá lá. Já quer tá lá. comprometido aqui, tá bom, gente? E falando, já que o Resenha vai passar lá, o podcast eu sei que passa. Eu tenho certeza que passa. Então, um abraço aí para toda a galera da Ribeira Plus. Você acompanha na Ribeira Plus e no YouTube. Lembrando, como o doutor já bem falou, se inscreva, compartilhe, acione o sininho, esse pacote do YouTube todo aí, tá bom, gente? Um abraço e até semana que vem.